Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem que entender que na associação em paralelo existe a mesma DDP. Por mais que na associação em série tenha como obrigatoriedade a mesma corrente elétrica passando por todos os elementos, na associação em paralelo não é porque não exista essa obrigatoriedade de a corrente elétrica ser a mesma que não há a possibilidade de a corrente ser a mesma. Não há a obrigatoriedade, mas há a possibilidade, tá? Não é porque é paralelo que as correntes sempre serão diferentes. Isso não tem nada a ver, tá? A gente diz aqui que analisando a condição de DDP, de resistência e tudo mais, a gente pode definir a corrente elétrica que passa. A gente sabe na associação em paralelo que sempre vai ter a mesma DDP, né? Então, os pontos de DDP aqui da fonte, né? Resistor não, da fonte, do gerador. Esses dois pontos de DDP vão ser os pontos de DDP daqui, que vão ser os pontos de DDP daqui, que vão ser os pontos daqui, que vão ser os pontos daqui, ou seja, todos eles estão com a mesma DDP. O U é o mesmo, tá? E se esse U é o mesmo, agora a gente vai analisar as resistências. Aqui eu tenho lâmpada, lâmpada, lâmpada. A questão fala pra gente que essas lâmpadas são iguais. Se as lâmpadas são iguais, então a resistência é igual. Ó, eu anotei aqui para você, mesma DDP mais a mesma resistência. Aí a gente vem aqui e analisa a fórmula, U é igual a R vezes I. Quando a gente analisa só essa lâmpadazinha aqui recebendo corrente, né? Se é a mesma DDP, se é a mesma resistência, então todas elas terão uma mesma corrente passando aqui por essa lâmpada. Tanto que eu desenhei aqui na mesma cor, veja. Eu tenho a corrente roxinha passando pela lâmpada 1, tenho a corrente roxinha passando pela lâmpada 2 e tenho a corrente roxinha passando pela lâmpada 3, tá? Todas elas têm a mesma DDP, a mesma resistência e por isso todas elas terão a mesma corrente elétrica passando por elas. Então, se a gente analisar aqui, a corrente roxinha vai passar pelo ponto D e também pelo ponto C. Não tem nenhum ponto aqui para a gente analisar, né? Mas se tivesse um ponto F, por exemplo, aqui também passaria por esse ponto a mesma corrente, né? Então, aqui passa a roxinha e aqui passa a roxinha, né? A roxinha, ela sai ali do C e ela continua o caminho até se encontrar aqui. Depois que elas se encontram, elas formam de novo a corrente verdinha, que é a união dessas duas. Por quê? Aqui, ó, eu tenho a corrente total, né? A corrente que vai sair aqui da fonte. Ela chega aqui, daí ela encontra esse nó e ela se divide. Vem uma corrente, a gente pode chamar de I, né? A roxinha de I para cá, para essa lâmpada. E vem a corrente das outras duas lâmpadas para cima, que é a corrente verdinha, que a gente pode chamar de 2I. Quando essa corrente chega aqui, ela vai se dividir de novo, né? Uma para cada resistor. Então, fica uma corrente I aqui para essa lâmpada e uma corrente I aqui para essa lâmpada. Ou seja, todas elas terminam com uma mesma corrente I. Então, ó, aqui eu tenho a corrente roxinha se propagando ainda. E aqui eu tenho a corrente verdinha que veio da união do D e do C, né? 2I mais I se une formando a corrente total, a vermelha, que é igual a 3I, que seria a corrente inteira, né? Que sai da fonte. Essa mesma corrente sai aqui, 3I. Então, a corrente no ponto E, que é a união de todas, é igual à corrente no ponto A, que é quando ainda não se separou, né? Então, IA é igual a IE. Aí aqui, ó, a corrente no ponto B, não tem nenhum outro ponto aqui que eu possa fazer essa equivalência. Então, não posso fazer nenhuma igualdade com a corrente no ponto B. Mas eu tenho a igualdade no C e no D, né? Que todos eles passam uma corrente de valor I, que a gente determinou ali.
Então, eu posso afirmar que A é igual a IE e C é igual a ID. Sempre é importante a gente analisar a questão aí da DDP, da resistência e determinar a corrente.